Você já parou para pensar quantos parabéns você deu hoje? Imagine que muitas pessoas terminam o dia com o estoque cheio de parabéns e não aproveitou a oportunidade de melhorar o relacionamento com os seus colegas, com os seus parceiros, com a sua família. Então, vem comigo, hoje nós vamos debater aqui nesse vídeo do nosso planejamento estratégico da vida, falando um pouco sobre essa ideia de parabéns, a importância de uma frase. Tem uma frase que eu utilizo muito na nossa equipe, no meu dia a dia, que é: você fez toda a diferença. Parabéns. Então, explicando um pouco para vocês a respeito dessa frase, parabéns, você fez toda a diferença, é uma frase que eu utilizo aí há algum tempo na nossa empresa, no dia a dia, até mesmo na família e entre o relacionamento que a gente tem profissional com algumas pessoas. E eu sou síndico onde eu moro e já há algum tempo eu coloquei essa frase em algumas situações com nós temos lá o condomínio, somos em 4 diretores e quando acontece alguma situação positiva, alguém resolve um grande problema, uma negociação com o fornecedor, e eu utilizei já essa frase e fez um impacto ali positivo. E aí ontem tivemos uma assembleia no condomínio e todo mundo que mora em prédio ou condomínio sabe como é, né, a questão de assembleia, né, vários debates ali entre os moradores e graças a Deus correu muito bem a assembleia e no final um dos diretores ele chegou para mim e utilizou essa frase. Falou: Nivaldo, parabéns, você fez toda a diferença, como você fala sempre, então você fez a diferença hoje. E eu senti na pele o impacto, né, assim, dessa frase. Simples, mas de um poder aí, né, muito bom de energia. Então, nesse vídeo de hoje aqui, no nosso canal, que a gente fala do planejamento da vida, planejamento estratégico da vida, a gente vai falar um pouco aí dessa questão de motivar as pessoas. Eu imagino que a gente tem um estoque, né, de parabéns. Então aqui a gente tem um estoque e esse estoque ele vence no final do dia. Se você não utilizou, perdeu. Você perdeu a oportunidade. Lógico que você não vai dar parabéns aleatório, de uma maneira falsa. Não é essa a ideia. A ideia é realmente quando alguém fez um trabalho ali que ficou, né, marcado o resultado positivo, ou devido ao grau de dificuldade também da situação. Então, a gente muitas vezes somos muito tentando ser perfeccionista, tentando ser muito exigente da gente mesmo, e às vezes até da sociedade, de colaboradores, colegas que trabalham junto com a gente, que estudem junto com a gente. Então é interessante isso daí. Eu fui professor na faculdade, então já não utilizava a frase completa, você fez toda a diferença, mas já utilizava o parabéns ali numa apresentação de alunos, em alguma nota, uma avaliação, ou até ideias, né? Então, vocês já devem ter visto em palestras, quando o palestrante fala assim: muito boa essa pergunta. A pessoa fica, né, com uma emoção ali, gosta. Elaborei uma pergunta muito boa. Pode ser uma técnica, né, de manter o astral positivo do palestrante, como a pergunta pode ter sido muito boa mesmo, muito bem elaborada. Então isso motiva muito as pessoas. E motiva a gente também quando nós vamos em uma palestra e você faz essa pergunta, também você fica feliz aí do palestrante falar: oh, muito boa essa pergunta, né? Então é o mesmo efeito aqui dos parabéns. Outro ponto, né, que o parabéns ele faz, ele valoriza o simples. Muitas vezes a gente está esperando ter um grande resultado para dar os parabéns e esse grande resultado não chega. Então, é importante você valorizar o simples,
o imediato, aquele momento que você está ali. Então, isso é bem importante. Por que a gente não usa os parabéns? Vamos analisar 3 motivos, então. Então, por que não usamos? Não usamos. 1, 2 e 3. Rotina. A rotina corrida do dia a dia. Rotina corrida. Rotina corrida, a gente entra no automático e aí quando vê, trabalha, correria, né? E esquece que nós estamos num relacionamento com uma sociedade, com outras pessoas, com clientes, com fornecedores, com colegas, com alunos, com professores. Então é importante a gente muitas vezes dar uma pausa e entrar num ritmo ali mais calmo, né? No item 2, achar que o outro já sabe. O outro já sabe. Então, nesse item, a gente imagina de que ele já sabe que ele fez um bom trabalho, ou ela já sabe que fez um bom trabalho, um bom atendimento, qualquer outra situação, e você não fala. Só que, ao não falar, você não reforça esse ponto que a gente vem falando nesse vídeo, dessa pequena emoção que você sente ali quando recebe um parabéns. É muito parecido no nosso aniversário, quando ligam pra gente, ou se for presencial, então, melhor ainda, as pessoas vêm, dão um parabéns, um abraço. É sempre é um dia de festa, né? Então, nesse caso aqui, muitas pessoas gostam de receber esse parabéns, faz toda a diferença sim. No item 3, subestimar o impacto. Então, nesse item, a gente acredita que não precisa porque não vai fazer muita diferença. Mas, novamente, pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Alguns parabéns. Essa pessoa pode estar passando um momento ali, até mesmo de autoavaliação, né, se questionando muito, e chega um parabéns e acaba motivando mais ainda essa pessoa. Então, não perca a oportunidade de dar os parabéns aí, você fez toda a diferença. O parabéns, ele tem ali um jeito certo para você utilizar, né? Então, uma das questões é ser específico, né? Então, assim, seja específico. Específico. O tempo. Logo após o fato ocorrido, né? Então, seja específico. Uma venda que um colaborador seu fez muito boa, muito difícil, então seja específico. Parabéns pela venda. Tempo. Em que momento você vai utilizar? De preferência logo após ter sido realizado, confirmado a negociação ou a solução de um problema. Parabéns por ter resolvido essa questão nesse tempo, ontem, hoje. Então não pode ser algo, né, de um período muito longo que ele perde um pouco o sentido. Se possível, né, seja público. Se for um grupo, numa classe, num grupo de empresa, na família, seja público. Mas caso a pessoa prefira uma privacidade, pode ser pessoal. Então o meu ontem foi específico, parabéns pela condução da assembleia, que foi realizada logo após, então o tempo ali, o time, e não foi público, foi com uma privacidade, foi somente para mim. Então tá tudo bem também. Então não pode ser uma coisa genérica, né? Assim, parabéns, pelo quê? Por tudo. Por tudo perde um pouco a razão ali, o efeito dos parabéns, ok? Então nós podemos dividir o nosso tempo, né, do nosso dia, manhã,
tarde e noite. Aqui. Manhã, tarde e noite. Vamos pensar. No período da manhã, você teve a oportunidade, comece a prestar atenção se teve. Se você ainda não falou, não tomou a iniciativa, não tem problema. Mas comece a observar em que momento, quem mereceria um parabéns, você fez toda a diferença. Período da tarde, você está em outro ambiente, né? Também. À noite, geralmente estamos com a família, ou quem está na faculdade está lá na faculdade, ou até quem trabalha à noite também, né? Então, como que poderia ser utilizado? Em que momento você utilizaria esse parabéns, você fez toda a diferença? Deixo um desafio aqui para vocês, né? De fazermos isso em 3 dias. Observe a sua convivência, quais oportunidades você tem para fazer esse elogio, para quem você vai fazer. Depois volte aqui, mande os comentários aí para a gente também comentar, né, sobre aí os momentos que vocês tiveram. Então, pense na questão do estoque, que precisamos utilizá-lo, e para quem nós vamos utilizar esse parabéns aí, você fez toda a diferença. E, dando sequência aqui na nossa ideia, parabéns por você estar assistindo esse vídeo, por estar se dedicando aí a um crescimento pessoal, profissional, até mesmo de relacionamento com a sua família. O planejamento estratégico da vida, a ideia é amarrar todos os pontos ali da nossa vida, nas questões, em alguns pilares que a gente tem estabelecido, que estão lá no nosso e-book. Tá no link, tá lá na descrição. Então, eu agradeço aí o apoio de vocês que estão assistindo e deixando seus likes. Tá joia? Um grande abraço, fique com Deus, até o próximo vídeo.